Cuidado com a renegociação das dívidas da sua empresa. Hoje eu vou compartilhar com você algumas informações muito relevantes para você evitar de cair em armadilhas quando tiver que renegociar uma dívida bancária. Esse é um perfil muito comum aqui no escritório de empresários ou mesmo pessoas físicas, mas é muito comum com empresários que tinham várias dívidas, procuraram renegociar a sua dívida e acabaram ficando numa situação pior do que já estava. Recentemente um cliente aqui de uma empresa vivia essa situação. Contratos de diferentes naturezas, com diferentes estruturas de garantia, que poderiam ser negociados de formas diferentes, poderia criar uma estratégia para priorizar o que era mais relevante, enfim. A pessoa fez por conta própria, acabou entrando na dinâmica, se submetendo à dinâmica do banco, e o resultado é que consolidou todas as dívidas em uma única operação, e com uma garantia real, que até então não havia, e acabou se colocando numa situação muito mais complicada, porque aí uma dívida com uma garantia real que garante toda a operação, fica muito menos flexível, menos maleável para se construir uma solução negociada e diminui inclusive o espaço para estabelecer uma estratégia processual, judicial, que leve a um resultado efetivo. Você que tem um negócio, seja o porte que for, está vivendo na prática, está sabendo que a pandemia está próxima de acabar, enfim, mas ela ainda segue gerando bastante efeitos nos negócios. Deverá seguir dessa forma por um bom tempo, talvez por mais alguns anos ainda. As dívidas de valor médio, de alto valor, que tem um grau de complexidade, elas não podem ser tratadas de uma forma amadora, não podem ser negociadas de uma forma amadora. E estabelecer uma boa estratégia de negociação pode ser a solução para você quebrar aquela bola de neve que vai cada vez te levando para uma situação mais complicada, parece que vai tendo menos alternativas. Quando você consegue estabelecer uma estratégia consistente, que realmente leva a resultados, é possível sim virar esse jogo. Quais são as dicas bem práticas? Primeira coisa, você precisa tomar pé dos números, precisa saber quanto é que de fato o banco diz que você está devendo, né? Em todas as operações, ou se é numa ou outra operação que você tenha, você tem os extratos da dívida, tem como saber quanto é que hoje é o valor da dívida. Tem um canal muito legal que é o Registrato, é um canal oficial do Banco Central. Essa é uma pesquisa que vale a pena fazer, dê uma pesquisada aí. Tá? Ali você consegue ter acesso ao número oficial que o seu banco está reportando para o Banco Central. O importante é, tome pé da sua situação, saiba de quanto é, afinal de contas, que se está falando. Porque, por incrível que pareça, muitas vezes essa informação fica um pouco diluída, pode ser que seja um valor, pode ser que seja outras pessoas não têm certeza sobre. Bom, uma vez tendo clareza desses números, é importante que você não se afobe. Não é necessário, não há necessidade de você aceitar de cara a qualquer proposta que o banco faça. Incrivelmente, eu vejo isso no afã, na ânsia de tentar resolver logo as situações, de regularizar a situação, talvez para obter mais crédito, às vezes na premência, porque tem uma obrigação vencendo dali a poucos dias, a folha de pagamento, talvez, as pessoas acabam não refletindo muito bem, aceitam, se submetem a uma condição desfavorável, não é? Que naquele primeiro momento pode ser que naquela semana resolva o problema, só que ele, em troca de resolver um problema pequeno e imediato, ele acaba criando um problema no médio, no longo prazo, muito maior, e fica um pouco mais difícil de desmontar essa estrutura que o banco acaba montando, né, para engessar, para tirar a sua possibilidade de uma solução mais vantajosa. Uma solução muito comum que os bancos costumam sugerir, impor ou colocar de alguma forma é quando vão se abrindo algumas linhas de crédito, a empresa vai mostrando alguma dificuldade, o banco vem com uma proposta sedutora, que parece muito vantajosa, que é de fazer uma nova operação que liquida aquelas operações anteriores. Talvez na sua região também essas operações também se chamam mata-mata, né? Às vezes é uma renegociação em sequência de outras operações. O mata-mata pode servir também para você liquidar várias operações, é muito comum, né? A gente vê uma cédula de crédito bancário de renegociação em que constam lá 5, 6, 10 contratos anteriores que se liquida ali. Isso não é necessariamente vantajoso, tá? Pode ser feito, claro que pode, desde que você tenha uma análise criteriosa, mas na grande maioria das vezes não é um bom negócio fazer isso, tá?
Um outro ponto que você precisa ficar muito ciente é que, como regra, os profissionais dos bancos que trabalham com recuperação de crédito, com gestão de portfólio, gestão de risco, eles são treinados para fazer boas negociações em favor do banco. E um conceito muito comum é o conceito de melhoria de posição, ou seja, você fez uma primeira contratação, não conseguiu cumprir, em tese, em princípio, você já está em situação desvantajosa, e o banco vai lá, não, tudo bem, eu vou lhe fazer uma concessão. Porém, para fazer essa concessão, eu preciso de uma contrapartida. Preciso de que você me dê algo mais para eu poder fazer. Isso pode ser, muitas vezes, essa contrapartida vem através de uma atribuição de uma garantia. O banco está melhorando a posição anterior. Às vezes o banco pede uma entrada maior, né, para você renegociar. Talvez o banco aumente a taxa de juros. Por quê? Porque o seu risco já não é mais o mesmo. Você era uma empresa que vinha pagando em dia, atrasou, então o seu score de crédito, se você assim quiser, mas a sua avaliação de risco piorou lá interno do banco, talvez eles nem lhe falem isso, não é? Mas então a sua taxa de juros aumenta um pouquinho. Então a sua situação piora para que a situação do banco melhore. Né? Um exemplo clássico é o da garantia. Se você tem uma garantia real para dar para o banco facilita bem as coisas, mas só que é ilusório, essa facilitação é ilusória, porque, gente, dar um imóvel em garantia até pode ser feito, mas tem que ser algo muito bem pesado, você tem que ter certeza que está tendo alguma outra vantagem, e mais ainda, você tem que ter certeza de que está fazendo uma operação que vai ser cumprida, porque se você tiver uma dificuldade ali na frente, tendo um imóvel, ainda mais se esse imóvel for dado na modalidade de alienação fiduciária de bem imóvel, o banco acaba tendo uma força bastante importante contra você. E combater essa força que o banco tem demanda muita energia, vai demandar uma estratégia processual muito bem estruturada, com alto risco. Então, assim, tem que pensar muito antes de dar um imóvel em garantia para o banco, né? E tem que estar muito atento a essas ditas contrapartidas que o banco pede para aceitar fazer uma negociação com você. E tem um ponto que eu sempre falo com os meus clientes, sempre vale a pena considerar, pelo menos verificar a possibilidade da portabilidade. A portabilidade é um instrumento, inclusive de concorrência, que fomenta a concorrência, que é muito interessante. Você tem a possibilidade de sair do banco A e ir para o banco B. O banco B tem interesse de ter como cliente, de ter aquela operação, de aumentar o seu portfólio. O banco B está interessado em lhe oferecer alguma garantia, talvez um custo financeiro menor, uma taxa menor, não é? Algum outro benefício, talvez lhe conceder uma outra linha de crédito para dar fôlego para o seu negócio, se isso fizer sentido. Então, assim, o tema da portabilidade, eu sempre sugiro que se examine. Talvez não vai ser o caso, pode ser que no caso concreto não se justifique, mas no mínimo você tem que considerar essa possibilidade e checar o que é que o mercado tem para lhe oferecer. Né? Muitas vezes essa é uma solução simples e que economiza muita energia, economiza você gastar muito dinheiro, não tendo que contratar um profissional para resolver o seu problema, enfim, pode ser uma solução bastante viável. Muito importante você compreender que a grande maioria dos casos são passíveis de renegociação. Há situações extremas, dependendo do perfil da instituição, em que a negociação é um pouco mais inflexível, um pouco menos provável. Mas a grande maioria das situações é sim possível. Tá? E aquela aparente dificuldade que a instituição financeira, o seu gerente, os seus representantes estão opondo ali, ela não é a posição, a resposta definitiva do banco. Tá? Com uma estratégia correta, eu diria até um pouco de serenidade, né? Sem a gente se espantar com a urgência que muitas vezes o banco promove, a pressão, talvez até por uma demanda judicial, eu já vou falar da demanda judicial. Né? Se a gente sabe lidar com essas pressões que são comuns, a gente acaba construindo sim uma solução. Porque vejam, o banco tem sim interesse de resolver, e o banco faz uma avaliação objetiva de riscos, de possibilidades, e o banco tem margens para fazer concessões, muitas vezes muito interessantes,
que obviamente não se apresentam no primeiro momento, porque senão daria uma mensagem para o mercado: ah, não precisa pagar, porque aí é só esperar um pouco que o banco vai dar desconto. Então o banco procura colocar algumas dificuldades, e a grande maioria das pessoas, seja por falta de informação, seja porque não estão bem assessoradas, acabam cedendo essas pressões do banco. Mas a boa notícia é: se tiver um pouquinho de paciência, um pouquinho de resistência, aumenta bastante a chance de fazer muito bons negócios. E de propósito, eu deixei por último para falar da demanda judicial, do processo judicial. Por quê, pessoal? Existe um certo pensamento mágico, né? Não sei se é o seu caso, mas é muito comum esse pensamento mágico, de que a demanda judicial vai resolver o problema. Resolver um problema de dívida bancária significa entrar com uma ação judicial. E faz parte desse pensamento mágico que, se eu disser bem bonitinho ali para o juiz que ao invés de dever 100, eu devo 50, o juiz vai aceitar. Não, pessoal. Infelizmente não é assim. A ação judicial pode sim ser uma excelente estratégia, uma excelente ferramenta para você buscar a solução do seu problema, quando há elementos para serem enfrentados via ação judicial. Eu preciso dizer, eu estou há bastante tempo nesse mercado, já fechei mais de 2 décadas nesta área, militando dia a dia na advocacia, e ao longo do tempo foram modificando ou reduzindo os temas, as matérias que tinham bastante sucesso por via da ação judicial. Hoje sim ainda é possível, desde que se faça um exame detalhado do caso concreto, se identificam muitas coisas para se discutir de forma legítima do Poder Judiciário, e se tem o acolhimento, se tem ganho judicial. Porém, isso não pode ser feito de uma forma padronizada, de uma forma genérica, porque senão a tendência é que você tenha um resultado bastante ruim. Então, assim, a demanda judicial não vai resolver tudo, vai resolver questões específicas, pode fazer o uso da demanda judicial, e mesmo quando faz o uso da demanda judicial, a gente faz tendo em conta o cenário global, a estratégia de solução do problema, a estratégia também que inclui a estratégia de negociação, que ao fim e ao cabo é isso que se quer, é resolver o problema, não é ganhar ação judicial se for para resolver o problema, mas o fim útil, o objetivo útil é resolver o problema, é ou não é? Bem, eu espero que as reflexões lhe sejam úteis, principalmente não se afogue, procure se informar, procure buscar ver qual é a solução que é mais adequada para o seu caso concreto. Tá? E se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe com pessoas que você acha que podem se beneficiar dessas informações, curta aqui, deixe seu comentário também, deixe seu feedback, a sua impressão, o seu comentário é muito importante para a gente aqui. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.